precisa para aprender mais uma vez a amar nessa encarnação. Esse tema, amarás a teu próximo, é o que eu mais lembro de Jesus. Quando eu lembro da palavra amor, o sinônimo para mim imediatamente vem Jesus, porque é o nosso exemplo moral e ele, enquanto esteve entre nós, passou por vários desafios, treinou muita paciência, porque até um espírito muito evoluído treina a paciência, e nós demos muito trabalho para o Mestre, e ele nos ensinou, apesar de todas as nossas falhas morais à época, né? Muitos de nós estávamos lá, isso é fácil de entender, por isso que a gente se sente muito emocionado quando vê filmes da época, né? Porque nós já passamos por aqueles ambientes, já estivemos bem próximo de Jesus, já sentimos muitas suas energias, por isso que a gente continua apaixonado pelo Mestre, né? Por isso que a gente ama Jesus e quer imitá-lo ao máximo. E ele exemplificou exatamente como é amar, né? Um livro que foi escrito há alguns anos pelo padre Marcelo Rossi, inaugurou, da Igreja Católica, inaugurou um termo que eu não conhecia, muitos não conheciam, que era o ágape, né? E o amor de Jesus é o amor ágape, é o amor puro, comparado com a matéria, embora a gente não devesse fazer esse tipo de comparação, mas é a água cristalina, né? Pura, translúcida, sem nenhum defeito, na sua máxima perfeição estrutural. É ali que encontra-se o amor de Jesus, é aquele que é capaz de perdoar, né, incondicionalmente. Isso ainda é uma pedra no nosso sapato. Muitos que estão em religiões dizem: eu acredito em Deus, eu sigo Jesus, mas perdoar certos fatos não é para mim. Então ainda não está seguindo Jesus. A gente segue Jesus embora a gente erre, mas a gente nunca pode acreditar que o erro é bom. Eu ainda não consigo perdoar. Bilhões ainda não conseguem, mas o esforço para fazer isso denota a nossa capacidade cada vez mais de amar ao próximo. E aí vem algumas questões que a gente tem que fazer para refletir como que anda a nossa encarnação, a qualidade da nossa encarnação. Porque alguns espíritos precisam passar 10 horas entre nós e tem uma presença encarnatória muito evidente, faz muita diferença. Outros 10 anos, outros 100 anos, outros 80, né? Cada um no seu ritmo vai aprendendo a amar, e a gente ama mesmo com muita firmeza quando a gente está encarnado. Aqui é o desafio. Lá no mundo espiritual, a nossa capacidade de amar aflora. Por quê? Perto de Chico Xavier, quem não se sente motivado? Bezerra de Menezes, Maria, né? Espíritos mais avançados, quanto mais próximo de Jesus, tem uma tendência, uma facilidade maior a exercitar o amor. Nós ainda somos alunos repetentes, né? Tem deveres de casa que a gente ainda erra, precisa aprimorar. E tem algumas questões do tipo: como eu ando amando o meu próximo nesse novo ano, né? Que já tem 31 dias. Nesses 31 dias, como é que é o balanço que eu já faço de 2020? Eu tenho me esforçado para amar mais o meu irmão, a minha irmã, o meu pai, mãe, filho, enteado, namorado, namorada, marido, esposa, colega de trabalho, né? Porque muitas pessoas confundem gostar com amar, né? Eu posso gostar de várias coisas, mas amar, eu só sou capaz de amar espíritos encarnados ou desencarnados. Eu não consigo amar coisas. Embora muitas pessoas hoje falem assim: eu amo o meu iPhone. Eu acho engraçado, mesmo sem conhecer, eu chego e falo assim: não, você gosta do iPhone. iPhone é um objeto. A gente gosta de coisas e ama pessoas. Só que no mundo líquido moderno, que a gente vê essa sociedade muito rápida, que as pessoas estão se deixando envolver pela rapidez, esquecendo de ter sensações, experiências, né? Muito mais preocupadas muitas vezes com a aparência em geral do que com a essência. As pessoas estão usando umas às outras e amando objetos.
Isso demonstra um grave desequilíbrio psíquico, né, que atinge o perispírito aos poucos. Muitos adoecem porque não têm coisas, né, tem familiares do lado, e os estados de saúde, seja eles quais forem, atingem só o corpo. Há corpos muito doentes com espíritos extremamente saudáveis. Toda palestra eu cito o exemplo de Jerônimo Mendonça, que para mim é o melhor exemplo. Um corpo totalmente degenerado, não servia para nada durante 32 anos, né? A não ser para habitar ali o espírito, casulo. Mas o espírito é que faz a diferença. E quanto mais espiritualmente saudável eu estou, mais a minha capacidade de amar se torna prática. E amar é um exercício diário, né? É diferente de gostar, simpatizar, tolerar, aturar, né? Amar é cumulativo. Quanto mais eu aprendo a amar, mais eu vou querer amar, porque me faz bem fazer o bem, né? Como é o lema que eu gosto do It: ser bom é ser útil. Estar encarnado é estar propenso a amar cada vez mais. E aí vem a questão: como eu ando amando os meus irmãos? Eu tenho tempo, e principalmente, como eu ando praticando o auto-amor? Porque se eu não gosto de mim, né, se eu não me respeito, se eu não respeito o meu ritmo, se eu não medito, se eu não faço as reflexões que estão colocadas na questão 919 pelo Santo Agostinho, né? Se eu não faço a minha revisão diária, eu não vou conseguir colocar, como a irmã falou, a minha reforma íntima para progredir. Reforma íntima muitas vezes é um termo abstrato. As pessoas falam: depois que eu aposentar do emprego eu vou fazer a reforma íntima, tá? Já aconteceu a reforma da Previdência e muita gente ainda não começou a reforma íntima, né? A reforma íntima não é aquilo que a gente deixa para a terceira fase da encarnação, os últimos 35 anos, não. Deve ser feito desde criança, né? O pai incentivar o filho, a filha: olha, você tem que meditar, você tem que pensar. Ontem nós estávamos num grupo de estudo falando sobre a importância da música. Na Revista Espírita tem isso que o Kardec coloca muito, de forma muito precisa, a importância da música para o nosso equilíbrio emocional, espiritual, para a nossa evolução, para acalmar o nosso espírito, porque espíritos nervosos, tensos, estressados, diminuem muito a sua capacidade de amar. Daí vem aqueles jargões, né? Eu sou pavio curto mesmo, comigo ninguém pode. Falou uma coisa, eu respondo na lata. Bateu, eu devolvo. Quer dizer, como que esse espírito desequilibrado vai entender o que é amar ao próximo se ele mesmo não se ama, né? Se eu poluo o meu organismo, como que eu vou querer ser saudável, né? E aí vou ficar prescrevendo saúde para os outros se eu mesmo estou envenenado ou estou me envenenando? E tem outra questão: o que me impede de amar o meu próximo, né? Você vai trabalhar num local, os primeiros dias já tem aqueles irmãos que são colocados lá estrategicamente para que a gente faça os acordos, né? Fique amigo. Em encarnações passadas, provavelmente espíritos que a gente bate o olho e fala assim: não fui com a cara. Provavelmente são acertos que a gente não fez no pretérito e agora chega a nova oportunidade. E você já notou, você vai trabalhar em locais que tem sempre pessoas que são rotuladas como gênio difícil. São pessoas difíceis, de pavio curto, cobram muito, né? Muitas vezes não faz aquilo que está cobrando, mas cobram, né? São grandes escolas, grandes exercícios para a gente exercitar a lei do amor. O Divaldo narra que quando ele foi ser funcionário público, logo no início, né, muitas pessoas achavam, e quando ele virou chefe, piorou, achavam que ia ter privilégios com o Divaldo. Por quê? É espírita é tudo bonzinho, né? Espírita compreende se eu não for trabalhar e não justificar, se eu chegar atrasado, se eu ficar enrolando serviço. Ele é tão bonzinho porque ele é espírita. Essa é uma imagem equivocada, né? Os espíritas têm, como outros de outras religiões, compaixão pelo próximo, né? Nós buscamos perdoar o mais rápido possível o próximo, não é verdade? Amar o nosso próximo, mas ninguém é louco. Se
você está numa profissão, você tem que seguir as regras com rigor, né? E isso é mais do que coerente. O espírito evoluído nunca abre exceções para coisas fúteis, para privilégios, né? Daí o grande exemplo que os nossos políticos deveriam ter. Tem vários líderes religiosos no Brasil, não só de renome, mas de prática, que deveriam ser imitados. Tem muita população que está por aí, né, como muitos aqui, que fazem o seu trabalho moral diário e devem ser imitados. São grandes exemplos. Muitos nunca vão aparecer na mídia, não vão ter projeção nacional, nem vão psicografar uma linha, mas conseguem dar depoimentos de: eu já consigo amar melhor em 2020 do que em 2019, 2018. Já consigo perdoar, né? E perdoar não é do dia para a noite, demora, depende do ritmo, né? De cada espírito, da elevação espiritual, do grau de evolução. Eu comento que em 2000 eu tinha 19 desafetos, 19 espíritos encarnados que eu não conseguia dialogar, olhar no rosto, né? Não dava papo. E aí um dia eu assisti uma palestra e me falaram: olha, cuida, não falaram diretamente para mim, mas caiu no meu colo o recado: não desencarna com desafetos. Por quê? Senão vai voltar na outra encarnação, dependendo da situação, grudadinho. Um grudadinho no outro. Sabe quando vem no... E aí o médico faz o diagnóstico e fala: se abrir, se separar, os dois desencarnam. Então eles têm que ficar ali às vezes 60, 70, 80, e são espíritos que ficam bastante, porque eles precisam curtir bastante a experiência de um perdoar o outro. E aí eu fui diminuindo, né? Fui aprendendo, né, com os espíritos mais evoluídos, que a gente tem que ter paciência, tem que amar o próximo, tem muitas vezes ficar de boca calada, porque às vezes a gente estraga tudo com as nossas verdades, né? Que não são as verdades de Deus, são as nossas verdades. E aí já reduzi para 5. Então em 20 anos eu resolvi 14 desafetos, né? Alguns eu não tenho mais convivência, a gente se vê na rua, sabe? Aquele falou: oi, tudo bom? Fica com Deus, vai embora. Vamos, está tudo acertado. Não tem intimidade, mas tem respeito, houve o perdão, se consolidou. Mas tem 5 que ainda, um não, eu tento amar, ele talvez tente também, mas ainda não encaixou. E alguns trabalham no corredor onde eu trabalho, né? Estão lá no mesmo corredor. Por quê? Quando faz a distribuição de sala, o mundo espiritual fala assim: vamos botar os dois juntos, para quando um abrir a porta, dar de cara para o outro e ver se toma vergonha na cara e faz as pazes. Por quê? Senão na próxima encarnação é justiça divina, vão ter que se amar juntinho. Vem como pai, filho, mãe e filha, marido, mulher ou irmãos, ou vem gêmeos siameses mesmo. Quando o pacote é prêmio, para amar de verdade, vem bem encaixadinho, às vezes é no tórax, aí que não dá para separar mesmo. Fica várias décadas, um olhando para o outro, se alimentando, um olhando para o outro, né? Tem os que casam, tem filhos, mesmo nessa situação. Enfim, o que ainda me impede de amar o meu próximo? Eu tenho que sentar, como diz o Passinho, no meu quarto lá, uma hora, que eu estou desacelerado e penso nisso. Qual que é o meu freio para amar o próximo? Eu sou muito orgulhoso, eu sou perfeccionista, porque há pessoas que dizem assim: não, tudo que eu faço tem que ser 100%. Tá bom, você, mas você não pode obrigar os outros a ser assim. Deveria ser assim: olha, sempre quando eu decido amar 100%. Aí pode. E aí você não vai obrigar ninguém a te amar 100%, você vai dar o exemplo, você vai dar o primeiro passo. Porque o primeiro passo para a conciliação não é dado pelo espírito mais avançado, não, moralmente muitas vezes não, é pelo espírito mais esforçado moralmente. Porque o avançado moralmente, ele não dá o primeiro passo, ele já deu, ele já sabe a importância de cicatrizar rápido as feridas. E a gente tem que se esforçar mais nesse ano, principalmente para os entes familiares, aqueles que estão mais próximos, porque na parábola do bom samaritano é perguntado, né, a Jesus. Jesus era sabatinado, né, pelos doutores da lei, principalmente por aqueles que tinham maiores titulações. Porque eles sabiam a resposta? Claro, eles estudavam todos os textos sagrados. A resposta
já estava lida. Agora, eles queriam ter uma confirmação de um exemplo moralmente avançado, que era Jesus. E muitos percebiam em alguns segundos quem era Jesus. Tem uma série que está passando aí no Netflix, Maria Madalena, né? Tem uma cena que chega Jesus, ninguém conhecia ainda, ninguém tinha visto numa região de Jesus. Mas depois que Jesus fala 3 frases, ele desarma, entre aspas, né? Os que estavam ali todos armados para atacá-lo, né? Porque ele era um novo ente estranho, né? Naquela região. E quando ele chega com 3 frases, com a doçura, com a pureza no olhar, né? Eu fico até imaginando, você já pensou, você está andando na rua Alfred um dia e alguém chega perto de você e fala, sou Jesus, você se encarna na hora. Mas se for na frente de Jesus, já vai bem, né? Imagina, se chegar, quando a gente chega perto de um espírito que está a 1% de Jesus na evolução, como muitos aí que representam muito bem Jesus, a gente já fica emocionado. Você imagina na presença do Mestre. E Ele está o tempo todo com a gente, nos ama o tempo todo. Muitas vezes fica desapontado com o nosso desempenho. Por quê? Somos privilegiados de estarmos encarnados em Minas Gerais, no Brasil, né? A pátria do Evangelho, e principalmente conhecer a doutrina espírita. Muitos estão aí pelas ruas hoje buscando uma orientação, e a orientação é nas religiões? Não, é na caridade, mas passa pelas religiões. Se eu não for capaz de fazer caridade para mim, o alto amor, e com o meu próximo, eu vou estar sempre, o tempo todo, procurando as respostas óbvias de: será que Deus existe? Será que a Terra é plana? Agora inventaram isso também. É mais uma desculpa para não evoluir, para confundir as pessoas. Qual é claro que a Terra é esférica, a Terra tem as suas... Mas qual é o papel desse tipo de questionamento, a não ser nos colocar em confusão mental? Enquanto isso, a gente para de questionar e para de praticar o essencial. Tanto faz o formato dos planetas, mas é esférico. Mas vem muitas coisas para atrapalhar o nosso ato. E na parábola do bom samaritano, Jesus dá 3 exemplos, né, que resumem a humanidade. Aquele que precisa ser amado, aquele que precisa ser acolhido, e Jesus representa a humanidade em 3 grupos. O primeiro, que era altamente patente, né, alta patente espiritual, pelo menos na patente, né, não na prática, ignora o irmão porque, sei lá, né, o que vão pensar de mim se eu ajudar uma pessoa que não é da minha tribo? Isso acontece muito hoje. Eu não vou ajudar fulano não, porque ele é de direita, de esquerda, de centro, é do alto, de baixo, ele é branco, é negro, é índio. Se a gente for ajudar só aqueles que são parecidos com a gente, muitas vezes a gente só vai ajudar a gente mesmo. Eu só vou amar quem pensa igual a mim. Isso não é seguir Jesus, isso é seguir conveniência, né? Se você exclui quem você não concorda, e aí é mais fácil, entre aspas, amar aquele que só fala assim para você. Jesus ainda dá o exemplo do segundo, representante, né, religioso, que não tinha um grau de patente tão alto, era da média ali, mas também falha. Quando a gente pensa, está passando a rua e fala assim: eu acho que eu vou ajudar, passa e vai embora. Não vou não, porque depois vai comprar cachaça, droga. Você já formula antes um veredito de um irmão que você nem conhece. E muitas vezes você está naquela situação é porque ele não se ama e não é amado. Não há nenhuma demonstração de amor. Como é que ele vai aprender também a se auto-amar? E aqueles que estão caídos, foi para isso que Jesus veio. E muitos de nós estivemos caídos e a gente sabe o preço de ficar ajoelhado. Imagine de levantar. E o terceiro, que era o samaritano, que é boa parte da humanidade. Eu quero acreditar, eu sou muito otimista, que todos estão tentando, dentro das suas limitações, amar o seu próximo. Há aqueles ainda reticentes, que são chamados cegos espirituais, né? Esses ainda querem provas de que Deus existe, que Jesus esteve entre nós. São aqueles que, quando você olha para as mãos, muitas vezes estão enferrujadas, que não se ajudam, nem ajudam ao próximo.
se eu não pratico caridade, eu nunca vou conseguir amar como Jesus nos amou. E caridade não é ficar construindo grandes obras, não é ficar pulando no mar para salvar as pessoas, nada disso. Isso já tem muita gente fazendo. Caridade é ajudar aquele que está mais próximo, que foi o que o viajante fez, o samaritano fez. Ele ajudou aquele que estava mais próximo, imediatamente próximo. É esse que a gente tem que ajudar. E aí você tem que fazer uma lista. Quem são as pessoas que estão mais próximas de você, que precisa do seu amor atualmente? Eu, por exemplo, sou capaz de encher pelo menos uns 100 nomes. E eu espero também que tenham pessoas que estejam próximas de mim, que estejam propensas a me amar, a praticar, né? Apesar de sermos espíritos ainda difíceis, cheios de mania, quem não é, né? Quem não tem mania? No entanto, isso não pode ser um freio para a gente praticar a lei do amor, da caridade, doar uma parte do nosso tempo para a nossa evangelização, né? Para a nossa alfabetização espiritual, para a gente poder praticar o que estuda. Porque o espírita é um dos que mais lê, está comprovado, né? Mais lê na área das religiões. Os espíritas leem muito, se reúnem muito para estudo, fazem caridade. Agora estão acontecendo vários eventos naturais, uma oportunidade também para ajudar o próximo. Alguns estão indo embora, porque era a hora, né? A gente tem que saber respeitar o planejamento espiritual. Às vezes a forma com que está indo não é a que a gente esperava, mas a gente não tem a mínima noção dos planejamentos espirituais. E o que tem que acontecer é porque está planejado espiritualmente, não é acaso, não é a natureza, não é, é porque tem que ser. E a gente tem que respeitar os planejamentos do mundo espiritual. E por fim, como eu tenho amado o meu próximo? Como samaritano ou como lá o primeiro representante, né, da igreja que Jesus narra na palestra, que passa, olha e fala assim: se for do meu agrado eu ajudo, se não é da minha tribo eu vou embora. Como que fica a consciência, a nossa consciência, quando eu perco a oportunidade de amar o meu próximo, de auxiliar o meu próximo? E às vezes não precisa de dinheiro, porque esse tipo de caridade é mais fácil de ser praticado para quem tem dinheiro. Não precisa ser doação de materiais, isso também a gente tem. Em geral a gente acumula muito mais do que a gente usa. Mas muitas vezes as pessoas estão na rua, quando a gente vai fazer rondas ou vai fazer alguma atividade com o grupo, fala assim: olha, eu não quero nada, eu só quero conversar. Por quê? Tem uma semana que ninguém olha para mim, eu pareço que estou invisível. Aí você vê o carrinho cheio de coisa, né? Tem 5 cachorros em volta, tem colchão, mas as pessoas passam como se não tivesse nenhum ser humano ali, né? Um grau de frieza, né? E aí a desculpa é: não, isso é problema da economia, isso é problema social. A gente está sempre jogando a responsabilidade para o Deus da economia, para o Deus da assistência social, e a nossa parte, né? A nossa responsabilidade na miséria humana, qual que é? Nenhuma. A gente não tem nenhuma contribuição, porque a gente já passou por aquele estado ali. E às vezes é só o diálogo. A forma de amar vai ser como Jesus fez com a gente. Sentava no poço de Jacó lá e vai bater um papo com a samaritana. No início, como que ela recebeu Jesus? Com amor? Não. Muito mal, obrigado. Mas o mestre sabia o quê? Evangelizar. Era um pedagogo do amor. Com 3 ou 4 frases ele desmontava qualquer dureza, qualquer frieza, e aos poucos ele ia evangelizando como bom educador. E tem muitos por aí. A gente observa nas religiões mulheres que vêm fazendo grande trabalho de evangelização, né? Espíritos em corpos femininos, que é a maioria aqui no salão, como sempre. Isso já denota o quê? Que é muito importante que a gente use todo o nosso potencial, toda a nossa saúde espiritual. O corpo vai perecendo, né? A gente vai ficando cheio de ziquezira, mas o espírito não pode ter problema. A gente tem que se equilibrar, tem que estudar, tem que se evangelizar e tem que imitar Jesus.
E imitar Jesus é amar sem medida. Ou como Paulo diz, né? Como eu posso viver sem amar? Eu sou o tino que toca lá e não faz som nenhum. Ainda que eu falasse todas as línguas, o que adianta? Eu ser super culto, ter titulações, sou doutor em várias coisas, mas na arte de amar eu sou analfabeto, eu sou um zero à esquerda. Às vezes é melhor passar uma encarnação inteira só sabendo assinar o nome, mas praticando o amor, porque Jesus nunca escreveu uma palavra. Estão procurando até hoje, cadê o bilhete que Jesus deixou? Não tem, porque Jesus não veio para escrever nada, ele veio para exemplificar, para mostrar que a força do exemplo é a força do amor. A partir do momento que eu me inspirar em Jesus, não quer dizer que vai ser fácil amar não, tá, gente? Vou sair daqui hoje, vou sair abraçando as pessoas, isso não é amar. Você vai fazer isso 1, 2, 3 dias, depois não tem mais. É gradativamente. Primeiro, o auto-perdão, o auto-amor. Quando eu estiver fortalecido espiritualmente, aí eu começo a praticar com meu filho, com a minha filha, com a minha neta, com o meu esposo, com a minha mãe, com o meu pai, e por aí vai. Desejo a todos um ótimo mês de fevereiro, né? De equilíbrio, que a gente se equilibre, muita pressa nesse mês de fevereiro, porque muitos desencarnam nessa época, porque não se amam. E aí os excessos são cometidos nas festas por aí, e Jesus frequentava festas, entrava Jesus e saía Jesus. Muitos hoje entram João e sei lá o que vai sair, entra Maria e não sabe o que vai sair. Então a gente pode festejar cada um do seu jeito, desde que a gente se respeite e respeite o nosso próximo e festeje como Jesus festejou. Essa é mais uma forma de amar ao próximo, respeitar o livre-arbítrio do outro, mas sobretudo orar para que no final de fevereiro tempos melhores estejam frequentando o nosso pensamento e as nossas práticas. Muita paz e muito obrigado pela presença.